Boa noite para todo mundo que tá chegando. Vamos dar aqueles minutinhos pro pessoal chegar. Tenho pensado seriamente em começar a entrar, uma meia hora mais cedo, sabe? Pra gente conseguir conversar um pouco, responder algumas dúvidas antes de entrar na ministração. Porque eu tô sentindo falta de conversar com vocês e responder mais dúvidas, sabe? A gente já entra às 7, já começou uma ministração, porque é isso. E talvez começar um pouquinho mais cedo para responder perguntas de vocês seja uma boa ideia. Me dizer o que vocês acham nos comentários. Bem-vinda, Dailton, bem-vindo, Ramiro, bem-vinda, Catiane, bem-vindo, João Paulo, bem-vindo, Luciano, Duda, André, bem-vindo. Bem-vindo, Denis, bem-vindo, Eliseu, bem-vinda, Carol. Bem-vindo todo mundo que tá chegando, bem-vindo, Henrique, bem-vindo, Francisco. Começou agora, Bruna. E como vocês sabem, a gente tem live aqui no Instagram toda terça-feira às 19 horas. E a nossa live basicamente é a ministração. Bem-vindo, Felipe, bem-vindo, Lucas, bem-vinda, Gabriela, bem-vindo, Matheus, que bom ter vocês aqui. E na ministração de hoje a gente vai dar meio que continuidade à nossa última ministração, que a gente começou a falar sobre o mundo espiritual. Então, na nossa última ministração eu mostrei pra vocês como é que é o formato, como é que se divide, qual é a organização. E hoje a gente vai falar sobre quem habita esse lugar, esses lugares que a gente conversou ontem. Então, eu vou passar por uma revisão aqui pra todo mundo estar na mesma página, tá? Mas eu recomendo que você assista também as ministrações anteriores para entender por que a gente usa só a Bíblia, por que o mundo espiritual se organiza dessa forma, o que é salvação, todas essas outras questões estão em outras partes das ministrações, então assistam também. A playlist está disponível lá no YouTube. Bem-vindo, Vitor, bem-vindo, Gabi, bem-vindo, Larissa. Então, pra gente só fazer um resumo do que a gente entendeu na nossa última ministração, deixa eu mostrar pra vocês. A gente tem aqui como o mundo espiritual se organiza. Ai, peraí, deixa eu deixar em tela cheia. Aqui. Então, assim é como o mundo espiritual se organiza. A gente tem o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. O primeiro céu é onde estamos nós, debaixo do céu azul que a gente está acostumado. Nesse primeiro céu é onde está acontecendo também a terra. E aí, aqui são os espíritos imundos que têm acesso a gente, espíritos demoníacos. Aqui a gente tem os anjos, que também têm acesso a gente, consegue falar com a gente. E a gente tem o Espírito Santo, que transita por esses 3 diferentes níveis do mundo espiritual, tá bom? No segundo céu é onde acontecem as batalhas espirituais, então a gente tem anjos e demônios aqui. O Espírito Santo também consegue transitar por esse espaço, que são as áreas celestiais. Lembrando que tudo isso, gente, tem embasamento bíblico, tá bom? E aí eu não vou entrar hoje no detalhe dessas partes aqui, mas é só assistir na ministração passada que tem toda a lógica e racional da Bíblia pra explicar isso aqui, que eu não tirei isso aqui do nada, isso aqui veio da Bíblia. E o terceiro céu é onde tá Deus e é onde estão os anjos, porque os anjos estão lá no trono de Deus. E pra gente conseguir acessar o terceiro céu, a gente acessa através de Jesus Cristo e o Espírito Santo, tá? Então, a gente já entendeu quem são meio que os personagens do mundo espiritual. A gente tem a gente aqui no primeiro céu, nós temos anjos, demônios, temos Deus, temos Jesus, temos o Espírito Santo. E pra gente começar a falar, até porque nosso objetivo nossas próximas ministrações é falar especificamente de dons espirituais, a gente vai falar hoje do Espírito Santo de Deus. Lembrando que existe uma trindade, então a gente tem Deus, que é o Criador, a gente tem o Espírito Santo e a gente tem Jesus. E todos são uma coisa só que são aspectos diferentes de uma mesma coisa, que é Deus, tá bom? Então, lá em Atos, no capítulo 5, versículo 3 e 4, a gente já tem algumas afirmações comprovando que o Espírito Santo, ele também é Deus. Pedro diz que Ananias mentiu ao Espírito Santo e em seguida afirma que ele mentiu para o próprio Deus. Então, o Espírito Santo, ele é Deus. Quando a gente tem acesso aos dons espirituais através do Espírito Santo, a gente está tendo acesso aos dons de Deus, tá? E vocês vão entender por que isso é tão importante mais pra frente. Depois a gente tem aqui 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 17, também temos uma afirmação deixando claro que, ora, o Senhor é o Espírito, tá? Então, Deus e o Espírito Santo é a mesma coisa.
Sabemos já então que o Espírito Santo é Deus, sabemos que o Espírito Santo ele é eterno, tá? Em Hebreus capítulo 9, versículo 14, a gente tem lá, o Espírito Santo é chamado de Espírito eterno. O Espírito Santo não é uma energia, não é essa coisa impalpável como muitas pessoas gostam de colocar. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é visto como uma força pessoal, não impessoal. Aliás, esse é um dos grandes diferenciais e que faz a gente ter uma conexão tão profunda com Deus, porque a gente sente como se fosse realmente uma pessoa se manifestando ali com a gente. E também onde a gente pode encontrar afirmações claras na Bíblia de que o Espírito Santo é uma pessoa e não só uma energia. Lá em João, no capítulo 14, versículo 26, ele ensina e faz lembrar. Então o Espírito Santo ele consegue nos ensinar e nos lembra daquilo que a gente precisa saber em determinados momentos. Ele também guia a verdade e fala. Isso está lá no capítulo 16 de João também, no versículo 13. Em Atos, no capítulo 13, versículo 2, ele fala e dá ordens. Então, por exemplo, nesse capítulo e nesse versículo, em Atos, ele fala assim, separai-me agora Barnabé e Saulo, tá? Em Romanos, no capítulo 8, versículo 26, ele intercede pelos santos. No capítulo 12 de Coríntios, 1 Coríntios, ele distribui os dons como lhe apraz. Então, todas as vezes que a gente vê a Bíblia mencionando o Espírito Santo, ele aparece como se ele fosse uma pessoa, como se ele fosse algo pessoal, algo que tem características. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, ele pode ser entristecido. Então não tem, se o Espírito Santo fosse só uma energia, uma luz, um negócio, ele não teria como ser entristecido, porque a tristeza ela vem de uma emoção, e uma emoção ela é pessoal, ela tem uma identificação com algo. Então, no caso, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele não é uma energia, tá? Isso é importante porque para vocês não se enganarem quando as pessoas falarem que o Espírito Santo é uma energia, um estado de espírito, é um estado de consciência. Não, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é distinto do Pai e do Filho, mas participa da unidade divina, que a gente já conversou, e isso também está explícito na Bíblia, em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, em Mateus capítulo 28, versículo 19, e em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13 e 14. Por que a Bárbara fala tantos versículos da Bíblia? Porque a gente precisa entender que eu não vim aqui dar minha opinião. Eu posso até passar da minha experiência, as coisas que eu aprendi. Mas a gente tem que se embasar na Bíblia para garantir que vocês estão aprendendo algo que está na palavra de Deus. Tá bom? Porque toda vez que alguém questionar vocês, é isso. Eu aprendi na palavra. Tava na palavra de Deus, é nosso guia, nosso manual. E eu preciso citar justamente para dar esse embasamento, essa confiança para vocês aprenderem sobre esse tema. Mais pra frente a gente vai explicar de uma forma mais exemplificada. No caso, vai ser como é que os dons espirituais funcionam, como é que tudo acontece. Mas primeiro a gente precisa do embasamento teórico que vem da palavra de Deus, tá bom? Para garantir que a gente não vai se enganar e não seremos enganados no futuro. Como identificar a presença do Espírito Santo? Isso é uma dúvida muito comum que as pessoas têm. Porque, eu tô escutando uma voz, eu tô me conectando com o Espírito. E como é que eu sei que esse Espírito é o Espírito Santo? Ou não é o Espírito Santo, é o Espírito de um demônio? Já que o Espírito Santo, por mais que ele seja uma energia, uma coisa pessoal, uma pessoa, você não vê. Às vezes você pode ter o dom espiritual de conseguir enxergar, mas tem pessoas que não têm esse dom espiritual de conseguir enxergar propriamente dito o Espírito Santo na sua frente. Então, como é que você vai conseguir identificar o que é o Espírito Santo? E isso aqui é essencial. Quando você começar a desenvolver, ou se você já tem dom espiritual de conseguir escutar, de conseguir sentir, se você não conseguir discernir se aquilo que você está escutando e sentindo espiritualmente vem do Espírito Santo e não de um demônio, você pode tomar decisões e direcionamentos na sua vida que no final das contas estão sendo contrários ao que Deus quer pra você, porque você está escutando uma voz e só porque é uma voz espiritual você acha que é Deus e não é. Então é importante entender quem é o Espírito Santo e como identificar o Espírito Santo falando com você, tá? Ele sempre vai apontar para Jesus. Lá no capítulo 15 de João, versículo 26, Jesus diz que o Espírito Santo testemunharia a respeito dele, tá? Em João, capítulo 16, versículo 13 e 14, ele me glorificará. E esse talvez seja um dos critérios mais importantes. Então, significa o quê? O Espírito Santo, quando ele estiver falando com você, se ele apontar para alguma coisa oposta a Cristo, não é o Espírito Santo, entendeu? Se esse espírito tá falando com você, se no mundo espiritual você tá sentindo um direcionamento para você fazer alguma coisa, mas isso estiver te levando para um caminho oposto a Jesus,
não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vai glorificar Jesus e ele vai sempre apontar para Jesus. Ah, e quando você fala que ele vai apontar para Jesus, o que isso significa? Ele vai apontar para características de Jesus, para quem Jesus foi, para o que Jesus fez. Então, você imagina, você tá lá no trânsito e aí você sente uma voz falando, desce do carro e dá uma porrada na cara dessa pessoa que acabou de te fechar no trânsito, ou xinga a pessoa. Não é o Espírito Santo. Você imagina Jesus fazendo uma coisa dessa? Você acha que isso é algo compatível com o caráter de Jesus? Não é. Então a gente já sabe que foi um demônio da ira, provavelmente, tentando fazer você destruir sua própria vida entrando numa briga de trânsito. Ah, eu escutei uma voz falando pra mim que eu posso aqui flertar com esse rapaz, mesmo sendo uma mulher casada, porque eu mereço e porque o meu marido está falhando comigo, então eu posso fazer isso. Isso não tá apontando pra Jesus, isso tá apontando pra luxúria, pra imoralidade sexual, então provavelmente não é o Espírito Santo, certo? Ah, eu tô aqui rancorosa, eu quero que... Isso é muito comum, aconteceu comigo recentemente, tá? Eu vi uma situação e aí o Espírito Santo conversou comigo sobre essa situação e não era o que eu queria fazer, era o que o Espírito Santo queria fazer, que era o que? Perdoar, que era deixar pra lá, que era falar de Deus pra aquela pessoa, mesmo aquela pessoa tendo falado mal de mim. E aí, duas vozes apareceram na minha cabeça. A primeira falando, ignora, você é melhor que isso, que é soberba, que é egoísmo, que é querendo ser superior às pessoas, isso não é o Espírito Santo. E outra voz falou pra mim, fala de Deus pra essa pessoa. Ame essa pessoa, mesmo ela fazendo isso pra você. É uma oportunidade pra você conseguir exercer, frutificar no Espírito Santo. Então, quem é o Espírito Santo? É esse que vai falar pra você amar seus inimigos, pra você ser uma pessoa mansa, pra você ser uma pessoa com paciência. O Espírito Santo vai te direcionar a essas coisas. Ele nunca vai te direcionar à ira, à imoralidade sexual, à traição, a egoísmo, à soberba, à superioridade. O Espírito Santo nunca vai te conduzir a nada disso, tá bom? O Espírito Santo, ele sempre vai te conduzir à verdade. Em João capítulo 16, versículo 13, ele fala, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Por isso que o Espírito Santo nunca vai te conduzir a engano, ele nunca vai te dar uma estratégia que envolva enganar as pessoas ou enganar a si mesma, porque o Espírito Santo, ele conduz à verdade, tá bom? E por que é tão importante, né, provar os espíritos? Está na Bíblia que existe um mundo espiritual, que existem demônios, que existem espíritos que zanzam e tentam te influenciar a fazer as coisas. E lá no capítulo 4 de 1 João, versículo 1, tá bem assim, ó, presta atenção, que isso é importante. Não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Então, a Bíblia, ela deixa clara a existência do mundo espiritual. E ela deixa claro que os espíritos podem se comunicar com a gente. Espíritos bons e espíritos ruins. Espírito bom, que é o único, que é o Espírito Santo, e espíritos ruins, que são espíritos demoníacos. E a própria Bíblia nos instrui a provar, a verificar se esses espíritos são realmente de Deus ou se eles não são de Deus, tá bom? Então, lembrem sempre de fazer isso. E a gente vai entender mais do porquê que a gente está entendendo essas características do Espírito Santo quando a gente começar a entrar nos dons espirituais. Porque se você não entender isso aqui, quando você for começar a estudar sobre dons espirituais e como desenvolver os seus dons espirituais e como usar os seus dons espirituais, você não vai... Se você entender isso aqui, você não vai conseguir fazer essa outra parte melhor, entendeu? Bem, o Espírito Santo, ele produz um fruto. O que é esse fruto? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso está lá na carta que Paulo escreveu para Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23. Então, isso é um fruto. Quem tem o Espírito Santo, quem está com o Espírito Santo na sua vida, quem tem seus dons espirituais, eles vão sempre frutificar o Espírito Santo, que são essas qualidades, características, adjetivos. Então, se você vai fazer alguma coisa e o fruto dessa coisa que você vai fazer não é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, não é o Espírito Santo, tá? Não é o Espírito Santo. É outros espíritos, mas o Espírito Santo não é. Aliás, eu fiz toda uma apostila pra vocês sobre esse tema, porque esse tema é muito importante daqui pra frente pra gente, que a gente vai falar mais de dons espirituais. E a gente vê vários tipos de manifestação espiritual hoje em dia, muitas coisas nas igrejas, nos lugares, e a gente precisa ter compreensão do que é o Espírito Santo e o que não é o Espírito Santo, pra gente não ser enganada. E a gente não acreditar que só porque aquele ambiente tá falando de Deus, necessariamente Deus está se manifestando ali, porque Satanás também consegue se manifestar, mesmo em ambientes que estão sendo falados sobre Deus. E o Espírito Santo, ele tem essa característica de domínio próprio.
Se você um dia escutar alguém falando ou fazendo alguma coisa e dizendo que ela não conseguiu se controlar porque ela estava tomada pelo Espírito Santo, você não precisa confrontar essa pessoa, porque eu sou da teoria que a gente precisa permitir que o próprio Espírito Santo convença a pessoa da verdade. Mas saiba no seu interior que se alguém disser pra você, eu fiz isso porque eu estava sendo tomada pelo Espírito Santo, eu perdi o controle porque o Espírito Santo me fez fazer essa rodar e fazer esse auê todo, não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele fala sobre domínio próprio. Esse é o fruto, tá lá em Paulo escreveu isso lá na carta de Gálatas, no capítulo 5, do versículo 22 a 23, tá bom? Domínio próprio. Não significa que as pessoas não podem, a partir do momento que elas estão sentindo ali o fervor de Deus, elas podem se movimentar, elas podem dançar. A gente tem várias passagens onde Davi dança na presença de Deus. Quando a gente tá num processo de louvor, a gente começa a se agitar. E até aí tudo bem, mas se você não consegue se controlar, se você fala assim, eu não consigo parar de pular, eu não consigo parar de rodar, eu não consigo parar... Então, peraí. Você perdeu o seu controle, você perdeu o controle sobre o seu corpo, não é mais o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é sobre domínio próprio. Você pode se permitir fazer essas coisas, mas essas coisas não podem ter controle sobre você, tá? Isso é muito importante, porque a ideia aqui não é reprimir. A ideia aqui é gerar discernimento para que você consiga identificar quando realmente é o Espírito Santo e quando não é o Espírito Santo, tá bom? E assim, quando a gente pensa em manifestações extraordinárias, a gente vê hoje diversas manifestações de pessoas sendo curadas, de pessoas voltando a enxergar, de pessoas sendo libertas de demônio. Todas essas manifestações espirituais, elas existem, elas são reais. Só que quando a gente pensa no Espírito Santo, é mais importante que a gente tenha uma transformação de caráter. Então, não adianta de nada, aquela pessoa vai lá, fala em línguas, faz um monte de coisa, mas não tem o fruto do Espírito Santo. Não é uma pessoa que vive em amor, em paciência, em fidelidade. Então, o fruto do Espírito Santo, ele fala muito mais sobre o caráter, a qualidade daquilo, do que aquilo por si só. Porque uma pessoa pode viver e experienciar uma manifestação espiritual. Só que se não tiver de acordo com esse fruto, não é o Espírito Santo, é só uma manifestação espiritual. Tem muita gente que vai lá, participa de um culto de libertação, tem sim lá, o diabo sai dela, o demônio sai dela. Só que se ela não teve uma transformação, se ela não tá frutificando no Espírito Santo, eles vão voltar. Porque não é o Espírito Santo. Só tirou e depois eles voltam, entendeu? Tá esperando você na saída da igreja. Então assim, entendam que quando a gente pensa em Espírito Santo, manifestações do Espírito Santo, a gente sempre vai lembrar que isso tem que gerar frutos de amor, de alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O Espírito Santo, ele produz amor. O que é amor? A gente tem que falar um pouquinho sobre o que é amor. A gente já conversou um pouco sobre isso lá na nossa ministração sobre salvação. Mas só para lembrar, o amor, ele pode ser interpretado e percebido de diversas formas diferentes. Porque cada pessoa teve uma criação diferente. Então, como seus pais chamaram. Para algumas pessoas, o amor é ausência. Para outras pessoas, o amor é presença. Para algumas pessoas, o amor é contato físico. Para outras pessoas, o amor é palavras de afirmação. Então, a gente tem o nosso tipo de interpretação sobre o que é amor humano. Só que quando a gente pensa em amor, o amor de Deus, o amor é aceitação. Ele é aceitação, ele é um olhar para outra pessoa, para o outro indivíduo, para a situação, com o mesmo olhar que Deus tem de aceitação. É um amor que não julga, tá? Ele é um amor que compreende, ele é um amor que tem compaixão. Então, a gente tem que lembrar que é o amor de Deus que a gente tá falando aqui. Então, o Espírito Santo, ele vai produzir o amor que é o amor de Deus. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Isso tá lá na carta que Paulo escreveu para Romanos, no capítulo 5, versículo 5. Também em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 1 e 3, ele mostra, e Paulo comenta com a gente, que até manifestações espirituais extraordinárias, então assim, imagina um negócio extraordinário, a pessoa começa a voar, são insuficientes se não existe amor. Porque a parte mais importante de tudo que a gente faz tem que ser o amor, que é esse amor que nos direciona para Cristo, tá? Então, por mais que você deseje poder espiritual, tem muitas pessoas que quando elas me procuram para aprender mais sobre espiritualidade, do mundo espiritual, para ter dom espiritual, a gente às vezes confunde essa busca como uma tentativa de ter poder espiritual. E a gente recebe poder através do Espírito Santo. Só que não tem como a gente ter o Espírito Santo se a gente não estiver vivendo em amor e não tiver o nosso caráter transformado,
tá bom? Conforme você, para quem já tem dom espiritual e para quem não tem dom espiritual ainda, quer desenvolver, quer receber esse dom espiritual de Cristo, você precisa entender que quanto mais você se alinhar com quem Cristo é, mais você recebe o poder dele. Porque não é que você recebe poder, é que você se torna mais parecido com ele. E aí o poder que ele tem, você consegue ter acesso de alguma forma. Só que quem é Jesus é? Jesus é o homem, é Deus encarnado na Terra, que se sacrificou, fez contra a vontade dele algo como se sacrificar na cruz. Então a gente precisa lembrar disso, que o amor de Jesus é um amor sacrificial, é um amor que vem da humildade, é um que vem do servir. A gente viu aquela cena onde ele lava os pés dos discípulos antes do processo todo de ser crucificado, de ser do jardim. E nisso a gente entende quais são as características de Jesus, qual é o caráter de Jesus, o servir e não o ensoberbecer. Você tem que buscar os seus dons espirituais, não querendo ser melhor que os outros ou usar dos seus dons espirituais para aumentar o seu ego, mas lembrando sempre que é para servir o próximo. Porque se você não está com o olhar direcionado para Cristo para servir o próximo, você não vai conseguir ter acesso aos seus dons espirituais e não vai conseguir aperfeiçoar eles, porque você está distante de Cristo e distante do Espírito Santo, que é quem te dá os dons espirituais. Outra coisa importante sobre o Espírito Santo é ele, obviamente, produz santidade, tá? Na carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, Paulo fala da santificação do Espírito e fé na verdade. Quando a gente vai tendo uma proximidade, uma intimidade com o Espírito Santo, a tendência é que a gente vai ter um desejo natural de se santificar, que é a parte que a maior parte das pessoas não gostam, porque é aquilo, é você abandonar os seus pecados, é você abandonar o desejo da sua carne, os prazeres daquilo que você fazia para seguir a Cristo. Mas é parte do processo. Se você recebe o Espírito Santo em você e se você quer viver o que Deus tem para você na sua vida, o processo de santificação é algo natural para você, mesmo que seja difícil, mas é uma coisa que você vai buscar, porque você quer ser mais parecido com Deus. E quanto mais você passa por esse processo de santificação, mais você vai experienciar também o Espírito Santo em você e ter os seus dons espirituais aperfeiçoados. Mas eu não quero largar esse pecado que eu tenho na minha vida ainda. Não tem problema, você só precisa conversar com o Espírito Santo e pedir pra ele te ajudar. Porque quem convence do pecado e quem convence você a se arrepender de verdade e mudar quem você é, não vai ser sua carne, é o Espírito Santo. Só que você precisa decidir e buscar por ele, pedir por ele nas suas orações. Espírito Santo, eu preciso de ajuda. Me constrange no que eu estiver fazendo de errado. Me constrange quando eu estiver falando mal da minha vizinha. Me constrange quando eu estiver pensando em ir pra cama com um homem que não é nada meu. Me constrange quando eu estiver pensando em fazer algo que faz mal pro meu corpo, como, por exemplo, fumar, beber. Me constrange, Senhor, quando eu estiver pensando em trair a minha esposa, meu marido. Me constrange, porque eu não quero mais isso. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo. E eu te garanto que ele vai te constranger. Ele vai te trazer pesadelos à noite. É uma coisa surreal. É maravilhoso quando a gente fala pra Deus, Deus, pode me constranger. Eu quero me santificar, me ajuda a me convencer do pecado para que eu me arrependa e tenha uma vida de santidade. Deus faz, tá? Deus é maravilhoso, é incrível. Aí você tá perto de fazer e aí você escuta ele falando, você vai fazer isso mesmo? Aí você não faz. É bem legal. Isso está lá em João, capítulo 16, versículo 8. Jesus diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, é o Espírito Santo que produz a convicção. Por isso que a gente, às vezes, não tem nem que ficar discutindo com as pessoas sobre santidade, sobre pecado. A gente pode, sim, ali ter um diálogo, mas a gente tem que lembrar que a gente não convence ninguém, de nada. A gente apenas tem que fazer a nossa parte, viver a nossa vida, ser um exemplo e deixar que o Espírito Santo faça parte dele, porque é ele mesmo que convence os outros, tá? Ele que convence do arrependimento, ele que convence da santificação. E uma outra coisa muito importante é que o Espírito Santo, ele conduz a obediência, né? Consequência da santificação, você também obedecer, porque você quer obedecer os mandamentos, consequentemente você não vai mais pecar e você vai estar sendo santificada, tá bom? Isso está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 13 a 14. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Ser guiado pelo Espírito está relacionado a matar as obras da carne e viver de acordo com Deus. As obras da carne, a gente já conversou um pouco sobre isso, acredito que lá na nossa ministração sobre salvação, mas essas coisas tudo de errado que a gente estava acostumado a fazer quando a gente não servia a Jesus, né? Bebedices, lascívia, promiscuidade, mentiras, enganos, rivalidade, competição, ciúmes, ira, esses negócios tudo aí é as obras da carne aqui. Outra coisa muito importante, o Espírito Santo não vai te aprisionar. O Espírito Santo, ele produz liberdade, tá? Mas a gente tem que parar de achar que liberdade é bagunça, é desordem. A liberdade que o Espírito Santo te conduz é uma liberdade que tem ordem, tá bom? Em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 17, diz assim: onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Mas isso não significa que existe ausência de limites, gente. Liberdade não é você sair por aí fazendo loucuras. Liberdade é você conseguir ter discernimento e escolher o que é melhor pra você ou não. E não viver sendo aprisionada por determinadas coisas, por pecados, por demônios e não conseguir mudar. Porque assim, ó, se você fala pra mim, eu não consigo parar de fazer alguma coisa, isso significa que essa coisa está te aprisionando. Entendeu? Agora, quando você tem o Espírito Santo, você é livre. Então você tem a opção, eu posso ou não fazer essa coisa. E aí você escolhe não fazer essa coisa se o Espírito Santo habita em você, mas você tem a escolha, entendeu? Agora, quando você não tá com o Espírito Santo, você vai sentir como se aquela coisa, aquele vício, aquele pecado, você não consegue parar de trair a sua esposa, seu marido. Você não consegue parar de mentir. Você não consegue parar de se insinuar para outros homens para receber validação deles. Você não consegue parar de enganar seu chefe e fazer... caixa 2 na empresa onde você trabalha. Então, é isso. Quando você não consegue fazer algo, você não consegue parar de apostar em tigrinho. Então, quando você não consegue parar de fazer algo, é porque essa coisa, esse algo tem domínio sobre você. Isso é obras da carne, isso é Satanás com uma coleira te segurando. Quando a gente tá com o Espírito Santo, a gente consegue falar não pro pecado. A gente consegue olhar e falar, eu não quero. Não vou fazer isso, não. Isso aqui não é legal. Isso aqui vai produzir consequências ruins, tanto na minha vida física quanto na minha vida espiritual. Não, muito obrigada, tá? Em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 33, Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, a gente tá falando do quê? O Espírito Santo é isso. Ele vai te dar liberdade, mas não significa que você não vai ter limites, não vai ter... ordem na sua vida, tá? E aí a gente começa agora a entrar na parte de dons espirituais. O Espírito Santo, ele pode se manifestar nas pessoas. Então, o que é essa manifestação do Espírito Santo, tá? A gente tem que lembrar que o Espírito Santo e Deus, eles fazem parte ali da Trindade, eles são uma coisa só, mas ao mesmo tempo, não. Você entendeu? Deus, Espírito Santo e Jesus. Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Quando você recebe o Espírito Santo em você, é como se você conseguisse receber gotinhas do poder de Deus. Essas gotinhas do poder de Deus que você recebe são os dons espirituais do Espírito Santo, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 11. E aí aqui Paulo apresenta alguns dos dons espirituais. Palavras de sabedoria, que é você conseguir falar para as pessoas o que elas precisam ouvir naquele momento. Uma sabedoria que não é sua, que vem, tipo assim, realmente de Deus, porque você nem estudou sobre aquilo, de repente você está falando aquilo e é exatamente o que a pessoa precisa saber. Então, esse é um dom espiritual, palavra de sabedoria. Porque quem que é onisciente, sabe de todas as coisas? Deus. Se você recebe gotinhas do que Deus é, através do Espírito Santo, e desenvolve um dom espiritual e recebe um dom espiritual, a palavra de sabedoria no final é de Deus, entendeu? Palavras de conhecimento, isso é conhecer algum detalhe sobre a vida de uma pessoa que você não tem outra forma de saber a não ser que Deus tenha te contado. Novamente, como Deus é onisciente, quer dizer, ele sabe de tudo, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, então ele consegue saber exatamente o que está acontecendo na vida daquela pessoa, qual é o pecado qual ela está cometendo, o que ela está fazendo de errado, o que ela está fazendo de certo, o que vai acontecer com a vida dela. E aí, através do Espírito Santo, é como se você ganhasse gotinhas do saber de Deus, do poder de Deus, e você também consegue ter acesso a esse conhecimento sobre a vida de outra pessoa, sobre uma situação, entendeu? Esse é o dom de palavras de conhecimento. Fé é aquelas pessoas que conseguem, tem tanta fé, consegue tanto. O que é a fé, né? A fé é você conseguir acreditar no invisível. Você não vê, mas você tem fé que aquilo vai acontecer, que aquilo é real. Então, novamente, também é o dom do Espírito Santo e
é um dom que muitas pessoas têm. Quando você começa a crer em Jesus, quando você começa a crer em Deus, você tem o dom da fé. Porque senão você não ia crer um negócio que você não vê. Você tá vendo Deus? Eu não vejo Deus. Deus fala comigo, Deus comunica comigo através da palavra, comunica comigo através de sonho, mas eu nunca vi Deus. Oh, Deus, olha aqui. Então, só pra você, se você é cristão, você já tem o dom espiritual da fé. Porque você está acreditando e vivendo algo que você não consegue enxergar, tá? Dons de curar. Então, novamente, se Deus é onipotente, isso significa que não existe nenhuma limitação para Deus em nível material, ele pode curar. Ele pode transformar a vida das pessoas. Ele pode fazer cego ver, mudo falar, pessoas andar, pessoas que eram mancas andar, perna crescer e ficar do mesmo tamanho. Ele pode fazer bebê nascer em útero, que não existe mais, em pessoas inférteis. Então, assim, existe... Quando a gente fala da onipotência de Deus, é esse poder que é tão extraordinário e, novamente, que ele pinga na gente através do Espírito Santo e a gente consegue ser canal para que Deus se manifeste através de nós, entendeu? Mas isso, dons de curar, também é um dom do Espírito Santo. Operação de milagres também é a mesma coisa. Então, imagina, Moisés dividiu o mar vermelho, o mar morto. Mar vermelho, foi o mar vermelho, não foi que ele dividiu? Agora até fiquei confusa. Moisés foi lá e dividiu. Isso é um milagre. Mas esse milagre veio de Moisés? Não veio, veio de Deus. Porque é Deus que é onipotente. É Ele que tem todo o poder de fazer qualquer coisa acontecer. Então, através do Espírito Santo, você também recebe o poder de operação de milagres. Profecia, tá? Profecia, a gente tem que entrar aqui em uma questão muito importante. Quando a gente pensa em profecia, a gente está falando tanto do ministério profético, que é conseguir enxergar e ver o que está acontecendo ali naquele segundo céu que a gente viu. Então, quando uma pessoa tem o dom de profecia, ela consegue acessar... Pera aí que eu quero mostrar pra vocês. Deixa eu tirar do carregador. Pronto. Quem tem dom de profecia, tá? Consegue acessar o segundo céu. O segundo céu é onde acontecem as coisas do mundo espiritual. Então, a pessoa consegue ver quando alguma coisa vai acontecer na sua vida. Ela consegue ter acesso a essas informações e soltar palavras do mundo do segundo céu pra sua vida. Entendeu? Então, isso são as pessoas que têm a habilidade de ser profetas e enxergar e ver o mundo espiritual do céu e trazer essa mensagem pra você também, desse segundo céu. Tá bom? E esse dom de profecia, ele é usado pra você também materializar algo na vida de alguém. Então, é como se Deus tivesse já soltado uma bênção na vida daquela pessoa, só que a pessoa ainda não sabe que aquilo vai acontecer. E aí, quem tem o dom de profecia consegue receber isso e soltar a palavra na vida da pessoa. Porque a gente também já aprendeu que a palavra tem poder, por isso que, aliás, várias vezes no Novo Testamento a gente vê Jesus expulsando demônios que deixavam as pessoas mudas, porque a palavra, a voz tem poder de manifestação, de criação na realidade. Então, é uma das áreas onde o demônio mais atua para tentar calar as pessoas. Aliás, se você tem vontade de falar em público, de falar sobre Deus, de falar sobre o seu trabalho e você não consegue, provavelmente existe um demônio aí travando a sua garganta e você vai conseguir libertação através de Jesus, tá bom? Então, assim, profecia é isso. Discernimento de espíritos, aqui é um outro dom espiritual também, que vem através do Espírito Santo, que você recebe através do Espírito Santo, e também faz parte de dons espirituais que tem acesso ao segundo céu. Então, quem tem discernimento de espíritos, eu, por exemplo, tenho, já compartilhei algumas coisas que acontecem comigo sobrenatural por causa disso. A gente consegue enxergar o segundo céu também. E a gente consegue enxergar os espíritos, tipo anjo, espírito demoníaco, a gente consegue discernir os espíritos, se aquilo é um espírito realmente que é de Deus ou não, se aquilo é um espírito demoníaco ou não. E a gente consegue acessar aqui o segundo céu. Quando a gente for entrar em cada um desses dons, depois eu vou contar um pouco mais das experiências que eu vivi, porque assim, por exemplo, eu consigo ver luzes, quando eu tô de olho aberto, né? Consigo ver luzes, consigo sentir, eu sinto muito na minha pele, no meu corpo, eu consigo sentir cheiros, mas visão mesmo, eu já vi luzes, vultos, coisas assim. Quando eu durmo, quando eu tô naquela brecha entre dormir e pegar no sono pesado, no começo do meu sono, quando eu tô perto de acordar, é quando eu tenho mais sensibilidade pra acessar o segundo céu. E aí eu vejo demônio mesmo, aí eu vejo anjo, aí eu consigo ver demônio nas pessoas. É um negócio assim, sobrenatural. Mas é isso, assim, discernimento de espírito, está dando do Espírito Santo e tá tudo bem, normal. Segundo a Bíblia, normalzinho, tá bom? Meus vizinhos hoje estão com as crianças todas brincando ali no quintal, não reparem o barulho. Então, vamos lá. Depois da gente ter discernimento de espíritos, a gente tem variedade de línguas, tá? Variedade de línguas é um dom também do Espírito Santo, porque se Deus é onisciente,
ele consegue saber todas as línguas. E ele consegue comunicar todas as línguas. Então, pessoas que recebem o dom de línguas, tanto línguas estranhas quanto línguas de países diferentes. Então, já vi pessoas que foram pregar lá nos Estados Unidos e não sabia nada de inglês. De repente, a pessoa abre a boca e começa a falar inglês. Entendeu? Ela não aprendeu inglês, mas Deus está transmitindo para ela aquela língua para ela conseguir se comunicar com as pessoas. E uma polêmica muito grande sobre línguas estranhas. Tem pessoas que não acreditam em línguas estranhas, tem pessoas que acreditam em línguas estranhas. Eu, particularmente, não só acredito, como tenho o dom de falar também línguas estranhas. É um tipo de dom que você tem para edificar a sua fé e a sua intimidade com Deus. Não é o tipo de coisa que você consegue edificar as pessoas com Ele. E quando a gente for passar, porque a gente depois vai passar por cada um desses dons e a gente vai entrar no detalhe, eu vou trazer algumas passagens bíblicas que, pra mim, deixa claro que é real a existência de línguas estranhas, mas também coloca ordem na forma como essas línguas têm que se manifestar dentro do espaço onde a gente tá falando de Deus. Porque se você tá falando uma língua que ninguém consegue entender, você não tá edificando as pessoas, você tá deixando as pessoas confusas. E esse não é o objetivo do evangelho, é você transmitir a verdade, e a verdade precisa ser compreensível para o máximo de pessoas possível. Tanto é que quando Deus dá a manifestação do dom de línguas, então vai lá uma pessoa que nunca falou no hindu, não sei se é hindu, como é que eles falam, nunca falou chinês. E aí Deus te dá o dom de falar chinês, mesmo que você nunca falou chinês, é para quê? Para as pessoas serem evangelizadas. Então, isso faz sentido. Agora, do nada, você em cima de um palco, você dando uma palestra, você evangelizando, começar a falar línguas estranhas aqui, vocês não vão entender. Eu não tô edificando vocês em nada nisso, entendeu? E o próprio apóstolo Paulo, ele deixa isso muito claro na carta que ele escreve. Então, quando a gente for falar um pouco mais desse dom de línguas, a gente vai entrar nisso. Vamos entrar nessa parte explícita da Bíblia, onde ela mostra a existência desse tipo de dom e também como utilizar isso para edificar a sua relação com Deus e a sua conexão com a espiritualidade, que eu acredito que é muito forte. Eu gosto muito de falar em línguas com Deus. Quando tá eu e ele no secreto, é maravilhoso. E eu recomendo que vocês comecem a buscar esse tipo de dom também. Porque ele, apesar de não ser algo que você faz pro mundo, é algo que você faz pra sua conexão com o Papai do Céu, tá? E a gente também tem o de interpretação de línguas. Então, assim como você consegue receber a língua para você falar, você também consegue entender línguas que você nunca estudou através do Espírito Santo. E também é possível. Então, outro exemplo, vamos supor que você tá lá no aeroporto e aí vem uma pessoa para falar do evangelho para você, ou vai falar uma informação importante para você que Deus quer que você saiba, só que essa pessoa fala japonês e você nunca estudou japonês na sua vida. Então pode ser que naquele momento o Espírito Santo tome, aquele momento junto com você e você consiga entender o japonês que você nunca entendeu na sua vida. Mas foi o Espírito Santo se manifestando para que você pudesse entender aquela mensagem. Provavelmente porque aquilo era importante pro seu momento ali na sua vida, tá? Então, tudo isso conclui o quê? Está em 1 Coríntios, na carta que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 11. Tudo isso que a gente conversou até agora, tá bom? E conclui o quê? Que todos esses dons, eles vêm do mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, tá? E ele que distribui para cada pessoa. Então, o Espírito Santo me distribuiu alguns desses dons espirituais, e tem outros que eu não tenho. Eu não tenho, por exemplo, eu nunca curei ninguém. Eu adoraria. Imagina que legal um dia eu chegar e colocar a mão na cabeça de alguém, a pessoa sair andando. Ou uma pessoa que é infértil, de repente engravidar. Eu não tenho esse dom espiritual, mas eu tenho de discernimento de espírito, eu tenho de profecia, eu tenho de variedade de línguas. Então a gente tem que buscar os dons do Espírito Santo e deixar que Deus nos entregue aquilo que é o melhor para que a obra dele seja feita na terra. Porque, novamente, como eu comentei com vocês, os dons espirituais que a gente recebe não é para se ensoberbecer, não é para dizer que a gente é especial, que a gente é super espiritualizada. Não, é para servir o próximo. E se você não estiver servindo o próximo, pelo menos assim, na minha experiência, se eu paro de usar os meus dons para servir o próximo, mesmo quando às vezes eu não quero servir, porque se eu servir, vai parecer que eu sou louca, porque eu vou falar pra pessoa alguma coisa que ela vai ficar pensando como é que essa menina sabe disso? Aí eu fico, meu Deus. Mas eu tenho que fazer. Se eu não faço, Deus me cobra e é como se eu travasse todo o resto. Minha vida fica travada. Então, assim, com muitas responsabilidades vem também... com muitos poderes vem muitas responsabilidades, tá bom? Então, os dons espirituais, eles são uma atuação do Espírito Santo, mas não significa que a existência deles necessariamente é o Espírito Santo. E essa é a parte que a gente precisa entender e a gente vai entender isso melhor também quando a gente começar a falar dos demônios, tá?
Então, em 1 Coríntios capítulo 14, 29, tratando-se assim, os profetas falem apenas 2 ou 3 e os outros os julguem. Outra coisa importante, não é porque temos uma manifestação espiritual, uma profecia, um discernimento de espíritos, que agora, pronto, aquela pessoa falou, tá falado. Não, muito pelo contrário. Novamente, nessa carta que Paulo escreveu sobre os dons espirituais, deixa claro que, tratando-se os profetas, principalmente de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Então, quem é profeta? Quem vai trazer as mensagens lá do segundo céu, do que está acontecendo, da guerra espiritual, da bênção que vai ser solta? Você tem que estar pronta para ser questionada, para ser julgada, tá? Porque é isso. Se você não está pronta para isso, é porque você está vendo o seu ego, é porque você está achando que, vão ferir aqui a minha opinião. Não é sua opinião. Você tem que entender que você não é especial. Você não é especial porque você tem dom espiritual. Você é só mais uma ferramenta na mão de Deus. E a mesma coisa que você recebeu, outras pessoas vão receber também. Então, se Deus chegar pra você e falar assim, eu quero que você evangelize aquela pessoa tá traindo o marido dela, eu quero que você vá lá e fale com ela, e fale pra ela isso e aquilo. Você tem livre-arbítrio, você pode escolher não fazer. Depois você e o Espírito Santo vão ter que lidar com essa situação de você não ter obedecido, ok? Mas aquela pessoa ela vai ser evangelizada. Outra pessoa vai receber a mesma ordem. Aquela pessoa está traindo o marido, fazendo isso e aquilo, vai lá e fala com ela sobre o pecado que ela está cometendo e que eu sou um Deus que arrepende, de arrependimento, de perdão, para ela me procurar. E aí, essa pessoa vai ser evangelizada, você querendo ou não. Então, assim, a gente precisa parar de colocar as pessoas que têm acesso ao mundo espiritual em um pedestal. Não tem nada de especial, você não é especial no que você está fazendo, você só é mais uma ferramenta. Se você não fizer, Deus vai levantar outra pessoa para fazer, entendeu? E se o que você tá falando realmente for verdade, outras pessoas também vão confirmar aquilo. Então, você pode receber um sonho. Você sonhou. Aí Deus falou um negócio com você. Deus vai mandar um profeta falar com você sobre alguma coisa que vai conectar com aquele sonho. Porque Deus quer que você tenha clareza daquilo. E a informação, ela não é sua. A informação é do Espírito Santo, é de Deus. Então Deus vai usar outra pessoa para te comunicar aquilo. Entendeu? Por isso que a gente precisa não se emocionar quando recebe uma revelação, quando recebe uma profecia, quando recebe uma manifestação espiritual. Não se emocione. Simplesmente fale, ok, entendi, muito obrigada. Anota no caderninho e fala, Senhor, manda a confirmação aí, Jesus. Manda por sonho, manda outro profeta vir falar comigo e tá 10. Abre a palavra. Eu amo. Quando eu recebo profecia, quando alguma coisa acontece, eu vou ler a palavra. Eu falo, Senhor, o que é isso? Senhor, isso tá vindo de Jesus? Isso tá vindo do Satanás querendo me afastar de Jesus? O que é isso aqui? Sabe? E a gente também tem que estar pronto, porque todo mundo quer escutar revelação e profecia boa, né? Assim, aquela batidinha nas costas, bom trabalho, sua vida vai mudar, vai dar tudo certo, você vai realizar seus sonhos. Só que muitas vezes Deus convida pessoas que têm dom de profecia pra profetizar coisas boas, mas primeiro pra exortar. Então é isso, no caso dessa mulher que tá traindo o marido, vai chegar, o Espírito Santo vai falar, vai lá falar com ela que ela tá traindo o marido dela. E que isso é errado, isso aí não tá certo não. Só que a mensagem, quando a gente tem esse dom, a gente tem que ter a responsabilidade de saber que a conclusão da mensagem não é o julgamento. Não é você falar, você está traindo o seu marido. É você falar, você está traindo o seu marido. Jesus sabe disso, Deus sabe disso. Ele me mandou aqui pra dizer pra você que se você se arrepender, você pode ser salva. De que ele te ama, mesmo você sendo essa pecadora que você é. Que você pode se redimir e buscar a restauração da sua família se você buscar por Jesus. Então, mesmo quando a gente recebe uma mensagem difícil para passar para alguém, para quem tem dom espiritual, a gente precisa entender que essa mensagem ela sempre tem que apontar para Jesus. Porque não tem nenhum propósito Jesus ficar passando para você informação para você julgar os outros quem você é. Voltamos para o início. Você não é nada. Você é pó da terra. E se você tem algum dom espiritual, é porque foi Deus que deu para você. Então você não é especial, tá? Não é especial. E fique esperto com revelações que fazem carinho no seu ego, tá? Porque Satanás gosta de trabalhar assim, fazendo carinho no seu ego. Já Deus gosta de quebrar o seu ego para fazer você ser um vaso novo e usado pelas mãos dele, tá bom? Então, sempre avaliem e tenham discernimento daquilo que você recebe para compartilhar com as pessoas e também daquilo que as pessoas compartilham com você, tá? O Espírito Santo de Deus pode trazer paz. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 6, o pendor do Espírito, porém, dá vida e paz. Mas aqui é necessário cuidado. Sentir paz não significa que é uma prova infalível que veio do Espírito Santo.
Tem gente que fala assim, eu vou fazer isso aqui porque vai me dar paz. Mas às vezes essa coisa que você vai fazer é errada. É contra o que tá na Bíblia. Então isso aí não é o Espírito Santo. A gente sempre tem que lembrar que a paz pode acompanhar a direção do Espírito Santo, mas a paz isoladamente não significa que é o Espírito Santo. Porque pode ser só você ficando na sua zona de conforto e não se movendo na direção daquilo que você vai fazer. Uma coisa que eu sinto quando eu faço o que Deus quer que eu faça, mesmo que às vezes eu tenha resistência de fazer isso, porque isso é contrário ao meu ego e me coloca numa posição de vulnerabilidade, é que muitas vezes eu tenho que obedecer, eu obedeço, eu faço, e depois que eu obedeço, eu sinto paz. Mesmo que aquilo que eu tenha feito não tenha sido agradável pra mim. Tenha me colocado numa situação de vulnerabilidade, tipo, falar uma coisa pra alguém, e agora essa pessoa pode achar ruim comigo, entendeu? Eu sinto que, mesmo depois que eu falo, por mais que às vezes eu tenha uma resistência, tipo, eu não quero Deus falar isso pra essa pessoa. Aí eu vou lá e eu falo, eu obedeço. Aí depois eu sinto uma paz, assim, realmente a tal da paz que excede todo entendimento, eu falo, pronto, eu fiz. Aí parece que o Espírito Santo ele me toma assim, isso, minha filha, você fez, tá tudo bem, tá? Então, essa paz significa que é o Espírito Santo. Ele testemunha dentro do cristão. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 16, o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo, ele também ajuda a gente a testificar se as experiências que a gente está vivendo vêm dele ou não e que a gente é filho de Deus. A gente consegue sentir essa aproximação com Deus porque o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Ele nos ajuda a orar. Então, quando a gente está em uma situação de vulnerabilidade, de tristeza, precisando de consolo, o Espírito Santo também é isso. O Espírito Santo, ele habita dentro da gente. Tanto é que lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, Paulo fala: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Em Romanos capítulo 8, versículo 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quem é cristão, quem segue a Cristo, tem o Espírito Santo dentro de si, busca santificação, busca obediência, tem uma tendência a buscar tudo isso, porque ele quer que o Espírito Santo continue ali dentro, tá bom? E aí, assim, falamos muito já, eu queria falar de anjo e demônio hoje, não vai conseguir falar sobre tudo isso hoje, mas falando sobre o Espírito Santo, eu fiz uma apostila e também fiz um checklist para vocês, para ajudar vocês a entenderem e discernirem qualquer experiência espiritual que vocês tiverem na igreja, fora da igreja, na célula, fora da célula, no seu dia a dia, se aquilo vem de Cristo ou não. E eu vou deixar isso lá dentro do grupo do nosso Ministério Carvalhos de Justiça. O link tá aparecendo aí na live em algum lugar. Também tá disponível no link na minha bio, no Ministério Carvalhos de Justiça. Você vai lá ler um pouco sobre o que é o ministério. Clica no grupo do Telegram e lá eu vou deixar esse checklist falando como você consegue identificar se é o Espírito Santo ou não, que é meio que um resumo aqui da nossa live, que é muito importante para o decorrer das nossas próximas ministrações, porque se não for o Espírito Santo é demônio, você precisa saber identificar para você não ser usada por Satanás, tá bom? Ah, Bah, e aquelas coisas de você sentir um calor, de sentir um arrepio, de chorar, de sentir energia, isso é o Espírito Santo? Tá, em algumas passagens da Bíblia, a gente vai passar um pouquinho por elas pra gente entender. Então, em Daniel capítulo 10, versículo 8 ao 10, fala assim: Daniel experimenta a fraqueza física diante de manifestação celestial. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 2 ao 4, também tem vento, tem fogo e tem línguas estranhas. Depois, lá em Atos, no capítulo 4, no versículo 31, o lugar onde as pessoas estavam reunidas treme. Em João, no capítulo 18 ao versículo 6, pessoas recuam e caem diante de Jesus. Então, todas essas passagens mostram que, sim, o Espírito Santo pode se manifestar com arrepio, com calor, com línguas estranhas, com um mover que você sente, tipo, o ambiente, como se o ambiente estivesse mudando. Você pode sentir essas experiências todas quando você está experienciando o Espírito Santo. Porém, todavia, não significa que se você não sentiu nada, você não sentiu o Espírito Santo. Porque ele também pode se manifestar de forma silenciosa, pacífica e quase que imperceptível. Aliás, muitos dos dons espirituais, eles não vêm como um grito no seu ouvido. Eles vêm num processo de silenciar a sua mente para que Deus fale com você. E isso não tem nada a ver com calor, com arrepio, com tremor, com língua estranha. Tem a ver com silêncio, com paz e tranquilidade. Então, sim, o Espírito Santo pode se manifestar com isso, mas não significa que ele está conectado com toda a manifestação onde isso acontece. E também não significa que ele não pode se manifestar de uma forma completamente silenciosa, tranquila. Que se você não sente arrepio, que se você não sente calor, o Espírito Santo não está dentro de você. A Bíblia não ensina nada
disso. Ele sempre vai ensinar que o critério mais seguro é o fruto, que a gente já conversou, verdade, direcionamento a Cristo, santidade e discernimento. É isso que o Espírito Santo vai te mostrar que é ele ou não. Então, nem todo arrepio é Cristo, é o Espírito Santo, tá? Nem todo calorão que você vai sentir ali é o Espírito Santo. Veja sempre qual que é o fruto e para onde que isso está sendo te direcionando, tá? A gente não vai entrar na parte de anjos hoje, a gente tinha que falar de anjos, mas a gente não vai conseguir falar de anjos, vai ter que ficar para nossa próxima ministração. Porque o Espírito Santo tomou toda essa ministração e que bom, porque é a parte mais importante, lembrando que o Espírito Santo é Deus, então a gente tem que começar, né, do foco, que é Deus, e agora a gente, na nossa próxima ministração, a gente vai falar dos anjos, porque os anjos, eles podem se manifestar também aqui na Terra, e a gente precisa entender como é que eles se manifestam, a gente precisa parar de idolatrar anjo, a gente tem que lembrar que o anjo vem como mensageiro de Deus falar conosco, mas a gente fala com Deus através do Espírito Santo, falamos com Deus, e Deus manda o anjo. Você não fala com o anjo, você não manda anjo, o anjo te serve, mas ele vai te servir porque você pediu para Deus, Senhor, envia os teus anjos, Senhor. Não, anjo, vai lá e faz isso. O anjo não vai fazer nada, porque o anjo não recebe ordem sua. O anjo recebe ordem de Deus, mas você fala com Deus para que o anjo seja usado a seu favor. Então, assim, isso tudo lembrando com vazamento bíblico. Ai, gente, a Bíblia é maravilhosa, cara. Eu não sei por que eu perdi tanto tempo da minha vida aprendendo tanta coisa espiritual e não li a Bíblia logo desde o começo. Enfim, então, assim, a gente vai entender um pouco mais sobre a nossa próxima ministração. Se você é novo por aqui, recomendo que você assista as nossas ministrações anteriores para entender por que a gente usa só a Bíblia, por que a Bíblia é a palavra de Deus, como receber a salvação em Jesus Cristo e, consequentemente, também receber o Espírito Santo, porque tudo isso é importante. Lembrando que a gente está fazendo essas ministrações todas para a gente chegar na parte de dons espirituais, que é extremamente importante, principalmente com os fins dos tempos se aproximando e muitas manifestações espirituais vão começar a acontecer e a gente tem que ter discernimento, a gente precisa começar a ser ativada pelo Espírito Santo para agir, para ter ousadia de se movimentar nesse mundo e não se envergonhar, porque infelizmente dons espirituais é um tabu tão grande que na própria igreja não é falado. Você vai na igreja 1, 2, 3, 4 vezes, só fala lá que se você fizer tal coisa você vai ficar rico, só fala lá que Deus vai te abençoar, só fala lá que você tem que ter fé, mas nunca falam de dons espirituais. E é a falta de conhecimento que faz com que muitas pessoas busquem essas respostas sobre o mundo espiritual em outros lugares, dentro do ocultismo, dentro da astrologia, dentro da alta magia, dentro dessas outras práticas que normalizaram os dons espirituais, o mundo espiritual, e aí as pessoas buscam porque lá tem informação fácil. E aqui a ideia é trazer conhecimento sobre dons espirituais embasado na Bíblia e debaixo da unção do Espírito Santo, da proteção do Espírito Santo, para que a gente possa também acessar esses dons que nos foram dados, para que a gente sirva as pessoas, para que a gente auxilie no reino de Deus, na expansão do reino de Deus. E também que a gente consiga se compreender, porque quando eu comecei a ter acesso ao dom espiritual, quando eu era criança ainda, ninguém me entendia, eu não conseguia conversar com as pessoas sobre essas coisas, e isso acaba deixando a gente se sentindo estranha, se sentindo estranho, se sentindo não pertencente a um grupo, se sentindo de alguma forma julgado pelas pessoas. Por isso que esse diálogo ele tem que começar a ser mais comum e mais acessível para as pessoas, para que elas consigam também saber que o que elas estão vivendo não é loucura, elas realmente podem sonhar com uma coisa, aquela coisa acontecer, elas realmente podem estar experienciando ali uma experiência sobrenatural, vendo anjo, vendo demônio, elas realmente podem estar tendo acesso a informações sobre a vida de alguém, e essa informação chegando para ela não é por acaso, é para que ela possa evangelizar aquela pessoa, direcionar aquela pessoa a Cristo. Então tudo isso vem através do conhecimento. Por isso que eu recomendo que quem tá aqui, quem ainda não assistiu, assista as outras ministrações e continue assistindo as próximas que vão acontecer sempre terça-feira às 19 horas aqui no Instagram, tá bom? Outra coisa, eu estou pensando, não vou prometer, mas eu quero ver se eu começo a chegar um pouco mais cedo. As nossas ministrações sempre vão começar às 7, tá? Sempre. Mas eu tô pensando em começar a chegar um pouquinho mais cedo, tipo umas 6h30, é que depende da minha agenda, pra gente conseguir conversar um pouco, porque eu sei que vocês têm muitas dúvidas, e quando eu começo a ministração eu fico tão assim, focada em fazer, falar, e só transmitir o conhecimento que eu sinto, né, que o Espírito Santo tem me direcionado a transmitir pra vocês, que eu acabo não respondendo muitas perguntas. Então também deixa nos comentários das lives gravadas, no YouTube, aqui também no Instagram, deixa os comentários, que eu vou respondendo ao longo da semana, eu vou fazendo vídeos, eu vou tentando ao máximo
trazer esclarecimento para vocês. Lembrando que nosso direcionamento é sempre seguir a Bíblia, porque a Bíblia é mais que suficiente no que diz respeito à espiritualidade, tá bom? Então, a gente vai orar. Eu quero orar por vocês essa noite, antes da gente finalizar. E eu dar tchau pra vocês. Agradecer a presença de todo mundo que tá aqui. Não sejam negligentes com seus dons espirituais, tá? É sério, sabe? É uma coisa séria. E se a gente se permite ser usado por Deus, assim, Ele consegue fazer umas coisas que a gente nunca imaginaria que a gente conseguiria participar se não fosse através dele, tá bom? Então, vamos lá, vamos fechar os nossos olhos em referência ao Espírito Santo pra gente conseguir se conectar aqui com ele. E eu vou orar por vocês e por mim e pelo nosso ministério. Orem pelo Ministério Carvalho de Justiça. Estamos vivendo o nosso processo de criar tudo isso através do direcionamento de Deus. Quem quiser fazer parte também, entre no grupo do Telegram. A gente está compartilhando mais conteúdos por lá. A gente tem criado esse ambiente seguro para vocês conseguirem conversar sobre esses temas, tá? Então, orem também por nós, orem por mim. Eu preciso de oração, porque é isso, né? Eu tô aqui fazendo a minha parte. E Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Ele tem um chamado para todos nós, inclusive para você que tá aqui me assistindo. Então, vamos lá. Senhor Deus, Pai maravilhoso. Senhor, obrigada, Pai, por essa noite aqui na sua presença, na presença dos meus irmãos em Cristo, de cada pessoa que tem se dedicado a conhecer mais da tua palavra, ter conhecimento, Senhor, do teu reino, querendo aprender mais para ser usada, para ser usado para o crescimento do reino, para que mais pessoas sejam salvas, para que mais pessoas possam conhecer Jesus, possam experienciar a liberdade, possam experienciar a paz que excede todo entendimento, Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada por me usar, Jesus. Obrigada pela vida de cada uma das pessoas aqui, Senhor. Que o Senhor continue nos direcionando, Deus. Que o Senhor continue, Pai, nos protegendo contra todo levante do inimigo, Senhor. Que o Senhor continue visitando os nossos lares, visitando nossos corações, Pai, transformando a nossa mente, renovando, Pai, toda crença limitante que foi colocada na nossa mente de incredulidade, de loucura, de que dons espirituais é loucura, Pai. Aliás, nesse momento eu aproveito para usar da autoridade que me foi dada pelo Espírito Santo para repreender agora todo espírito de loucura, Senhor. Todo espírito imundo, Pai, demoníaco, que tem causado confusão em meio aos seus filhos, Senhor. Pai, nesse momento, Jesus, eu peço que o Senhor derrama a tua unção e o teu sangue, Pai, que foi derramado naquela cruz, pela nossa vida, pela nossa liberdade, pela nossa salvação, e nos blinde contra todo inimigo, Pai, contra todo espírito demoníaco, Pai, que tenta prejudicar, Senhor, a expansão do reino, Senhor. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um aqui, e porque eu sei que o Senhor é justo, que o Senhor é fiel, que o Senhor recompensa os nossos esforços, que o Senhor vê a nossa obediência, Senhor. Por isso que eu peço que você continue agindo, transferindo, Pai, mais do teu poder, mais da tua unção sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, que o Senhor quebrante, Senhor, toda limitação que possa existir ainda dentro de nós para operar debaixo do Espírito Santo. Senhor, ativa os dons espirituais, dá discernimento, dá sede e fome por conhecimento da tua palavra, para que nós possamos cada dia mais servi-lo em obediência, em adoração. Pai, muito obrigada. Abençoa as nossas vidas segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Renova nossa mente para que a gente possa entender os desafios que têm surgido e que esses desafios consigam mudar nosso caráter, moldar cada parte do nosso ser, para que a gente seja cada vez mais parecido com você, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. E é isso, um tchau pra vocês, deixa eu dar beijo pra quem tá aqui. Vitor, obrigada por estar por aqui. Rafael, Luciana, Vitória, Daniele, Karina, Ju, o William. Quem mais tá aqui? Kátia, Cláudia, Celestino, Ricardo. Muito obrigada pela presença de vocês. Júlia, André, Franciane, Sinara, João, Cleiton, Maria, Caroline, Aragão, Márcio, Fabiana, Otacílio, Eliana, Pedroso, Daniele, Jonathan, Ricardo, Alex, Wallace, Iva, Márcio, Ivanilza, Karina, Elisa, Valéria, José, Rafael, Karina, Priscila, Cristiane, Lorane, Adriano. Muito obrigada pela presença de todo mundo aqui. Vejo vocês na nossa próxima ministração, terça-feira, às 19 horas, aqui no Instagram. E depois assistam a gravação, caso vocês queiram
reassistir, porque né, é importante. Tem muito conteúdo. Às vezes até eu fico pensando, gente, será que eles estão conseguindo acompanhar? Que é muita coisa, cara, até pra mim. E na semana que vem a gente vai falar de anjo e talvez de demônio na mesma ministração. Se a gente não conseguir falar de anjo e demônio, a gente vai falar de anjo, depois na outra de demônio e a gente vai dando continuidade, tá bom? Um beijo pra vocês.